compreensão das coisas que não compreendemos. Por exemplo, há algo que me deixou muito assim pensativa e até muitas pessoas curiosas foi a minha mudança para este lugar onde eu estou. E onde eu estava antes, há quase 4 anos atrás, eu tinha lá e tenho ainda alguns compromissos, mas eu tinha bastante compromisso. E eu morando naquele lugar já há muitos anos, eu estava tipo desgastada, a minha autoridade estava desgastada, tudo estava desgastado naquele lugar. Eu cuidei da minha mãe por muitos anos, eu amava minha mãe estava em primeiro lugar no sentido família. Ela estava morando comigo na minha casa, então ela, meus filhos, era prioridade. E em segundo lugar estava a minha igreja, que eu não de jeito nenhum desapegava e muito amor pela igreja, pelo povo, povo de Deus, e que estava na minha responsabilidade de pregação da palavra. E por muitos anos nessa rotina. E essa rotina me parecia que era para sempre. E de uma hora para outra, no ano 2020, no comecinho do ano 2020, me deu uma sensação incompreensível na minha mente humana, era incompreensível para mim e também para aqueles que se relacionavam, que estavam comigo na igreja e na família. Foi algo assim muito repentino e muito difícil de entender. Simplesmente eu me mudei daquela cidade para a cidade que eu estou hoje. Eu coloquei a mudança no caminhão e viajei mais de 160 quilômetros para morar sozinha, num lugar que eu não conhecia ninguém. E só tinha uma pessoa que eu conhecia, que não era muito próxima de mim também, era minha irmã que morava e mora ainda neste lugar até hoje. Por ela morar tantos anos naquele lugar, eu ainda tinha alguém para falar, mas não tão perto. E aquilo tudo parecia algo de loucura. Então o que que eu fiz? Trouxe a congregação da igreja comigo, trouxe bancos, microfone, caixa de som e etc. Aluguei um espaço, coloquei uma congregação aconchegante, num lugarzinho muito aconchegante, embaixo da casinha onde eu morava. E a congregação estava indo muito bem os primeiros 15 dias, aparecendo pessoas e eu já me empolgando de ver o crescimento em poucos dias. Aí então era 15 de março já de 2020, onde foi declarada nacionalmente que tudo seria fechado, que ninguém, se abrisse igreja, seria multado e outras coisas mais. Foi uma lei radical por causa da pandemia e eu tive que fechar a congregação com poucos dias aberta, começando, perdi tudo. A congregação sumiu todo mundo, teve que fechar e eu fiquei fazendo live dentro de casa e tudo foi embora. E eu então passou-se os anos e eu pensei, Senhor, o que que foi que aconteceu? Por que que eu vim para esse lugar? É incompreensível a minha mente, meus pensamentos, é incompreensível. Eu não consigo entender. A minha igreja ficou toda com a mesma pergunta na cabeça. Por que que a pastora fez isso? A minha família, meus filhos, por que mamãe fez isso? E tudo aquilo ficou numa pergunta. Mas antes de eu me mudar, em 2017, Deus recolheu a minha mãe. Então eu estava num período assim só entre meus filhos que já tinham feito as suas vidas, já tinham ido embora, e eu a igreja. Então meus filhos já não davam mais assim contato todos os dias comigo, não me davam um bom dia todos os dias. Eu estava muito solitária naquela casa por ter perdido, minha mãe ter ido embora, recolhida pelo Senhor, e meus filhos terem ido para suas vidas, cuidar das suas vidas. E naquele período, além de eu estar muito, tipo assim, assim, tipo, enfraquecida, com falta de todo mundo, a igreja, no modo geral, não estou falando aqui de pessoas,
mas o meu ministério na igreja também ficou a desejar, ficou fraco. Eu notei que as pessoas me escutavam, mas não me ouviam mais. Eu percebi que a igreja não estava mais me vendo como aquela pastora de punho forte, eu passei a ser um pouco indesejada também. Eu notava que as pessoas não se importavam muito comigo. Um detalhezinho, por exemplo, que me deixou bastante assim pensativa, é que teve festividade na nossa igreja, eu sentada no púlpito, na minha cadeira de pastora, e convidaram o pregador de fora, e o pregador veio, subiu ao púlpito, convidado pela pessoa que estava dirigindo o culto. O pregador subiu no púlpito, ajoelhou, orou, sentou próximo de mim, mas não me cumprimentou, sendo eu a pastora, presidente da igreja. Ele nem sequer cumprimentou. E eu, de vez em quando, dava uma olhadinha para ele, um sorrisinho, olhava e pensava que ele não vai vir me cumprimentar. E eu poderia levantar também lá e cumprimentar, mas acontece que ele não fez nenhum caso de mim. E eu notei aquilo. E aquilo me doeu muito. E ele pregou, terminou de pregar, voltou para o seu lugar, sentou e continuou sem falar comigo. E na hora de ir embora depois do culto, ele cumprimentou os meus obreiros, mas não se chegou a mim. Até que no finalzinho deu aquele, vai senhor, aquela saidinha. Então tudo aquilo foi me deixando muito, mas muito mal. Pensei assim, aqui ninguém mais se importa comigo, nem na igreja, nem em casa, meus filhos não me dão bom dia, a igreja não me ouve mais, não tem mais espaço aqui para mim. Foi aonde que eu saí. Então eu fiquei um longo tempo perguntando para Deus o porquê. O porquê? Por quê? Por quê? Por que isso? Tantos anos morando naquela casa que era a minha única casa, a minha primeira casa própria, a minha primeira casa. Criei meus filhos ali, construí uma família ali. Agora eu estou indo embora, estou largando tudo para trás. A igreja e a casa, família, tudo. Estou indo embora sozinha. Por que isso, Senhor? O que que o Senhor deseja de mim? Aí, depois de um longo tempo, o Senhor falou comigo. E apesar de que o Senhor já estava falando comigo desde lá, mas eu não estava pronta para ouvir. Parece assim, tipo, eu não estava disposta a ouvir a verdade de Deus. Verdade de Deus. Até que depois de passar esse tempo todo, eu entendi o propósito de Deus. Deus falou profundamente no meu coração. E eu recolhi a sua mãe, que era o seu porto seguro, que você tinha nela como o seu porto seguro, você cuidava dela, mas ela também era sua companheira. Você não tem mais sua mãe porque eu recolhi. Seus filhos já seguiram seus caminhos. Você não tem mais o que fazer. Você não tem mais eles por perto para te fazer nada. Eles estão vivendo a vida deles. Você está sozinha. A igreja, você já não é mais ouvida, você só é escutada. Então, o que você tem mais para fazer aqui? A igreja não te ouve, teus filhos não estão por perto, sua mãe eu recolhi, então é necessário que você saia deste lugar. Tente o novo. Saia da caverna. Ou, não é bem da caverna, mas saia da zona de conforto que você sempre esteve. Vai para o novo. Seja ousada. Faça algo grande que todos vão ficar impactados, porque não vão entender o porquê. Nem você está entendendo, mas vai. Então Deus me esclareceu no meu coração que era necessário eu sair da minha zona de conforto, onde mais não estava havendo nenhum conforto na verdade. O que estava havendo era desprezo, solidão e, enfim, não tinha mais motivos para eu continuar naquele lugar. Hoje eu me sinto mais útil para lá, estando longe, do que estando perto. Isso aqui é para um aprendizado
e que eu estou gravando aqui para depois gravar um vídeo melhorado. Amém.